Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, agora são 11h30. Vou começar a produção por agora porque na parte da manhã eu tive que levar Nicolas para vacinar. E aí, querendo ou não, quando a gente para resolver essas coisas, é a manhã toda, ou a tarde toda, ou às vezes até o dia, né? Mas aí eu vou ter 2 pedidos agora para tarde, 2 bolos caseirinhos. Como já tá pronto, a gente só vai esquentar e embalar para poder levar pro cliente. E é isso, bora pro vídeo. Já vou abrir aqui o freezer, porque eu já vou aproveitar para pegar 2 bolos. Eu vou pegar um bolo de chocolate caseiro e vou pegar um bolo formigueiro caseiro também, ó. Já vou ter que fazer reposição. Vai ser 2 pedidos diferentes hoje. Então, o que que eu faço? Tiro do meu freezer. Se esses bolos fosse para, por exemplo, amanhã, o que que eu faria? Tirava do freezer, né, ou do congelador, e você deixa embaixo na parte da geladeira. Mas como é pra hoje, eu vou deixar um pouquinho embaixo na geladeira. E aí depois, quando for próximo do horário, né, que um é pra entregar de 1 hora, o outro vai ser lá pra de tarde. Então eu vou deixar nessa parte de baixo da minha geladeira. Vou começar agora logo produzindo a minha massinha de salgados. Tô colocando ao contrário. Mas não importa a ordem, aqui vai dar a mesma coisa, né? Eu vou colocar dessa vez primeiro o óleo. Vou zerar minha balança, que eu vou colocar agora a minha margarina. Quem quiser aprender essa receita aí, passo a passo, certinho, já tem receita aqui no canal pra vocês. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, porque tem muita gente nova chegando no canal. E, né, caso queira aprender uma dessas massinhas aí que eu ensino, de tortelete, vai estar tudo, se não me engano, é os primeiros vídeos do canal que eu trago essas receitas de massa pra vocês, tá? Vamos lá. Aqui eu já coloquei óleo, margarina. Vou adicionar agora a água. Eu vou fazer logo a massinha, porque ela esfriando, a gente consegue trabalhar com os salgados um pouco mais cedo. Hoje eu vou ver o que eu consigo fazer de salgados, porque querendo ou não, tô começando a trabalhar agora na parte da tarde. E vou ficar de olho no Nicolas, porque a vacininha que ele tomou dá reação. Então eu preciso ficar de olho aí nele também. Só que ele já chegou e capotou, literalmente. Ó, coloquei a água, o leite. Agora eu vou adicionar aqui páprica defumada. Se você quiser usar coloral, pode usar coloral. Se você quiser usar açafrão, também pode usar. Eu antes usava açafrão, agora eu tô mudando pra páprica defumada. Enfim, gente, vocês vão usar o tempero que vocês estão acostumados a usar. Esse é o temperinho que eu coloquei aqui, ó. Ele é tempero do chefe. Esse é o nome dele, tá? Você encontra, tem supermercados que você acaba encontrando naquela parte que tem produtinhos naturais, mas também você encontra nas lojas de produtos naturais, que eu acho que sai um pouco mais em conta. Então vocês podem estar usando o tempero que vocês quiserem, para poder saborizar a sua massa, porque vai dar ainda mais sabor pro seu salgado, tá bom? E agora aqui por último, eu adicionei já caldo de galinha em pó. Eu prefiro comprar assim em pó, porque o custo-benefício, ó, muito melhor, muito melhor. Deixa eu pegar aqui, peguei o meu bowl para já pesar minha farinha de trigo, que já adianta a outra parte do processo da massa. Aqui eu vou colocar a farinha de trigo sem fermento. Gostando muito de usar essa farinha de trigo Primor, viu? Vou começar a comprar dela agora. Ela tá um pouco mais em conta aqui na região, ainda bem, porque a outra fina, ela custa um pouquinho mais cara. Então vamos lá, ó. Vou levar agora essa misturinha ao fogo pra ferver, e assim que ferver a gente já entra com a farinha de trigo. Então por isso eu já deixo separado, pra depois que ela ferver eu não vir ter que estar pesando. Por quê? Isso é uma dica muito importante. Quando você coloca aqui, por exemplo, a água, o leite, e você leva para o fogo, se você deixar fervendo, essa água aqui ela vai evaporar, o leite também vai evaporar. Então, ou seja, a quantidade que você tinha colocado inicial já não vai ser mais a mesma. Então, imagina só, essa quantidade aqui que você colocou é suficiente para essa quantidade de farinha de trigo. Agora, se essa quantidade aqui de líquidos, você deixar lá, ó, fervendo no fogo, e essa quantidade aqui de líquidos reduzir por conta da vaporização, o que vai acontecer? Quando você acrescentar essa quantidade de farinha de trigo na sua massa, o que vai acontecer? Ela vai acabar ficando muito pesada e provavelmente vai ficar muito seca. Então, se atente quando for fazer essa parte dos salgados, coloca lá no fogo alto,
deixa ferver. Depois que ferveu, assim que ferveu, você já entra com a farinha de trigo, baixa o fogo e cozinha ela bem. Então, essas dicas assim, gente, besteirinha, fazem diferença na hora da produção, fazem diferença na hora da finalização de produtos. Então, é importante a gente se atentar a isso daqui, tá? Vou levar pro fogo agora, guardar essas coisinhas e daqui a pouco a gente volta, que eu preciso fazer um brigadeiro de beijinho. 12h30 agora, o bolinho já tá aqui pronto, já esquentei. O que eu faço? Eu coloco ele no micro-ondas eu coloco 2 minutinhos, porque vai depender muito da potência do seu micro-ondas. Então eu coloco 2 minutos, olho, pra ver se tá bonzinho, se esquenta mais um pouquinho, enfim. Aí eu sempre gosto de levar assim quentinho. Então aqui eu já embalei na embalagem G32. Vou colocar na sacolinha e todos os meus pedidos vão com o nome do cliente e com essa cartilhazinha que eu compro lá na Shopee. Inclusive o link tá aqui embaixo pra vocês na descrição, tá? O Nicolas tá dormindo ainda, então eu vou na casa dos meus pais pra eles poderem vir ver ele, né, rapidinho. Enquanto eu vou lá, faço a entrega. Já me troquei, vou só colocar a doma agora, porque toda vez que eu faço pedidos, eu vou desse jeito. Quando eu vou fazer a entrega, eu vou com sapato, calça e vou com a doma, que é o meu avental. Então, sempre tento manter a boa aparência, né, claro, pra entrega dos produtos. É isso, vou lá levar agora. É próximo e não é, na mesma pousada que eu mostrei da outra vez pra vocês. Então, partiu levar esse bolinho. Agora são 2h38, já cheguei faz tempo, eu cheguei, era 1h05, e tô aqui enrolando e foi nada. Por quê? Eu tô atendendo clientes pelo WhatsApp, tava fazendo edição de vídeos, então para trabalho eu realmente não fiz nada ainda. A massinha tá aqui, ela já tá bem morninha, já tá quase fria. Aqui eu tirei da minha geladeira, ó, o brigadeiro de chocolate e o brigadeiro de leite ninho, porque eu vou prensar umas 2 tortinhas. Já tirei também do congelador, para eu prensar as tortinhas e deixar elas congeladas, né, já recheadas, porque aí facilita. E aqui eu tava já anotando os pedidos, vê só. Esse pedido aqui da moça, como eu falei pra vocês no outro vlog, ele não tá confirmado ainda, porque ela disse que só vai receber no dia 28. Então, provavelmente, se ela for confirmar dia 28, ela me envia o dinheiro pela manhã e na parte da tarde eu entrego a ela. Por via das dúvidas, eu já deixei o pedido pronto pra não ter que fazer no mesmo dia. Mas se ela não quiser, eu deixo ele no congelador e não vou perder. Esse outro pedido aqui é pro dia 30, esse daqui é pro dia 12 de dezembro, enfim. E esse daqui eu acabei de anotar, já é pro dia 19. Vai ser uma tortinha, porém ela modificou a cor e modificou algumas coisinhas no detalhe da torta. E eu queria falar pra vocês em referente aos pedidos de Natal e Réveillon, vê só. Essa mesma cliente, ela fez 2 pedidos para 2 dias diferentes. Então ela pediu um bolo Red Velvet para o dia 24, né, que é para Natal. Ela vem retirar 4 horas da tarde. E essa mesma cliente pediu um bolo de aniversário, que não é o bolo que tá no meu cardápio de Natal. Ela pediu pelo cardápio de aniversário mesmo. Então, ela vai fazer esse pedido do bolo, de coxinha, risole e pastéis. Só que vai ser pro dia 31, mesmo horário também. E aí, o que eu faço? Os 2 pedidos, como é da mesma cliente, eu somo tudo, tá? E já dou o valor a ela do pedido completo, certo? Só que eu anoto a data e o horário do pedido, porque aí pela data a gente sabe quais são os pedidos, né, para o dia 31 e qual vai ser o pedido para o dia 24. Então, nessa parte aqui é bom a gente se atentar para a gente se informar, né, pra gente se atentar às informações, pra gente poder não confundir os dias aí. Então, o primeiro pedidinho aqui tá anotado, falta somente ela confirmar, já tem outras pessoas dando uma olhada nos cardápios. E é isso, né? Vamos adiantando os pedidos que der pra adiantar, bolos que puder congelar a gente já vai congelando, porque aí já vai adiantando. Esse ano, se Deus quiser, eu vou adiantar bastante coisa aí, que vai otimizar meu tempo e eu não vou ficar uma doidiça lá na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa pra tudo, né? Então, é loucura, gente. Final de ano e Natal é uma loucura. Aqui tá pra chuva e aos vestígios de quem faz bagunça nesta casa. Pega sapato, onde ele tá ali, ó. Ele acorda e vai direto pra areia. É assim, gente. Hoje o dia tá sendo bem tranquilo, porque não tem pedidos pra hoje, mas eu tô adiantando algumas coisas, então não tô com muita pressa de estar adiantando algumas coisas. Então, eu vou aguardar essa massinha esfriar pra fazer os salgados. As massinhas, quando descongelar também, eu vou já poder fazer as tortinhas, prensagem. E por enquanto é isso. Estamos aqui tranquilamente de boa, só anotando pedidos, enviando cardápio. Esse é o momento que a gente, né, tem muito atendimento via WhatsApp para poder fechar, tirar as dúvidas do cliente, fechar pedidos, enfim.
aqui já são 3 horas da tarde. Tô separando aqui os ingredientes para fazer os bolinhos caseiros. Vou precisar fazer reposição, então vou aproveitar que tá mais tranquilo hoje para fazer reposição de bolos. Aqui eu também já fiz uma receita de brigadeiro de beijinho, que eu já vou congelar também, aproveitar. E a massinha de salgado ainda tá ali para mim poder fazer as coxinhas. Hoje eu vou fazer somente coxinha para congelar. E aqui, gente, eu vou levar para bater a margarina e o açúcar e vou colocando os ovos. Então, vou fazer essa parte aqui, porque assim que os bolos saírem, eu tenho uma entregazinha de um bolo caseiro para fazer, mas é do outro lado da rua, então é pertinho, dá pra mim ir. Então, vou finalizar aqui os bolos e aí depois eu volto, porque eu preciso fazer salgados ainda hoje. Bom, nessa parte da tarde aí, como a minha massinha de salgado já estava fria, eu fui começar a pesar todas as minhas bolinhas de salgados para depois a gente poder, né, modelar, rechear e aquele todo processo, né, de empanar, guardar nos saquinhos, colocar precificação, aliás, fabricação, data de validade, enfim. Então, toda vez que eu vou fazer salgados, eu sempre faço dessa forma, peso todos eles. Os meus salgados, geralmente, eles têm o peso de 18 gramas de massa e 6 a 7 gramas de recheio. As massas, como eu ainda não tive, como é que eu falo para vocês, habilidade ainda em pesar, né, em somente tirar elas no olho, assim, e sair praticamente igual os salgados, eu não consigo. Então, eu peso todos eles, né. Nessa hora, minha mãe estava aqui em casa com o Nicolas. E aí, como eu tava dizendo, né, eu peso eles porque eu não consigo tirar a questão do peso das massas. Mas sobre o recheio eu não peso mais, porque os recheios no olho já eu consigo saber mais ou menos a quantidade que vai em cada salgado. Então aqui hoje eu fui fazer somente as coxinhas, porque eu tinha frango pronto, eu tenho frango pronto, né? Eu fui congelando essas porções aí nos saquinhos para me agilizar, porque durante a semana, durante os dias, quando eu ver que eu tenho tempo, eu vou lá, faço salgados para poder, gente, me organizar para essas datas agora de final de ano, porque sou eu sozinha para tudo, né? Para atender, para precificar, para poder ir atrás de produtos, para poder atender cliente, fazer postagem. Gente, é uma loucura a pessoa sozinha ainda ter que cuidar de casa, tomar conta de menino. Tem hora que eu acho que eu vou ficar doida, porque não é possível um negócio desse. Mas enfim, eu vou modelando minhas coxinhas aí do jeito que vocês estão vendo. Essa é a forma que eu modelo, eu acho muito prática. Mas claro, né, cada um aí consegue modelar do jeitinho que der. Cada um trabalha da forma que pode. A gente sempre trabalha do nosso jeitinho, né? Porque às vezes nem sempre o que é viável para mim pode ser para você. Então, por isso que a gente aqui mostra dicas e aí vocês fazem conforme vocês conseguem. Os bolos aqui também já saíram, ó, tá todos aqui. Eu tô só aguardando esfriar para poder, né, embalar eles. Tá bem fofinho, então eles estão aqui. E agora eu preciso finalizar esses salgados ainda. Depois que eu finalizei os salgados, já era 5 e pouco da tarde. Porque eu comecei muito tarde hoje, né, pessoal? Eu comecei basicamente quase meio-dia aí. Então, de meio-dia para até umas 7 horas da noite, se não me engano, eu tava trabalhando. Porque eu de manhã, né, como eu falei pra você, eu tive que levar Nicolas pra poder vacinar. E aí come todo o tempo da gente. Então é preciso trabalhar na parte da tarde. E quando é assim na parte da tarde, eu acho muito, às vezes ruim, porque eu acabo ficando trabalhando até tarde da noite, às vezes 7 horas, o horário que eu era pra estar um pouco descansando. Eu tô ainda no trabalho, mas graças a Deus deu pra fazer bastante coisa aí. Deu pra poder fazer bastante bolos, né? Tem dias que dá pra gente... Tem dias, gente, na verdade, que rende muita coisa. Agora tem dias que não rende nada. É incrível um negócio desse. Porque tem dias que eu consigo realmente fazer bastante coisa, como foi hoje. E tem dias que eu não consigo fazer nada, né? É assim. Acontece. E a gente tem que saber respeitar, porque nem sempre a gente vai dar o rendimento que a gente queria. Nem sempre vai a gente poder... Como é que eu falo pra vocês? Fazer aquilo que a gente gostaria de fazer no nosso dia. Mas a gente tem que, né, se acalmar um pouquinho e voltar no outro dia melhor. Se for preciso descansar, a gente descansa. Eu tô nesse pensamento agora, porque realmente tem hora que a gente fica tão ali, né, na questão da produção, na questão de fazer isso, fazer aquilo, que acaba se cobrando demais de uma certa parte. Aí aqui, como vocês estão vendo, para embalar os bolos, para congelamento, eu faço dessa forma.
Todos os meus bolinhos, eles ficam nesse disco de isopor, né? Como esses bolinhos são pequenos, esses discos, eles têm um diâmetro de 15 centímetros. E aí eu coloco o bolinho sobre eles, espero esfriar totalmente. Quando eles esfriam totalmente, eu pego e aí eu coloco o plástico filme sobre o meu bolinho. Eu dou 2 voltas, porque de uma lateral ela fica, né, um pouco aberta. E aí eu dou 2 voltas para poder fechar bem, para a gente levar para o congelamento. Mas antes disso, para a gente manter o controle, né, dos nossos produtos, saber quando ele foi fabricado, quando é o tempo de validade, por mais que esses bolinhos não passem mais de um mês na minha geladeira, mas eu sempre gosto de ter esse controle em relação aos meus produtos. Todos os meus produtos aqui, que vocês chegarem aqui na minha casa e abrir meu freezer, vocês vão ver essas etiquetas de produtos de fabricação e validade. Então, eu coloco em todos eles, nos bolos salgados, docinhos, não importa o produto, eu sempre estou colocando para poder, né, agilizar, né, e também a gente ter esse controle. Agora, vamos partir para a prensagem das tortinhas. Como eu já tinha massa pronta, tinha recheio pronto, então foi muito mais fácil da gente fazer. Essa primeira torta aqui, eu vou fazer ela no sabor de casadinho. Gente, essa torta sai muito, porque é um sabor bem legal, que agrada vários paladares, né? Fica uma tortinha bem recheada. Ela é feita na forma de 14 por 8 de altura. Aliás, perdão, 14 por 7 de altura. Então, a primeira camadinha aí eu coloquei leite ninho. Ela tem um peso final, gente, de mais ou menos 900 a 1 quilo de tortinha, né? Depois dela decorada, ela finalizada. Então, sempre que eu coloco no meu cardápio essas informações, eu coloco lá o peso médio, que pode variar um pouquinho, né? E agora, depois que eu coloquei meu outro disco de massa, eu vou colocar aí o meu recheio de brigadeiro tradicional, 50% cacau. Estão vendo que ele é um recheio bem molinho. Ele é um recheio que dá para se trabalhar tranquilamente. E eu gosto de fazer as tortinhas e aplicar com o saco de confeitar, porque o recheio vai ficar um pouquinho mais reto, né? E aí, nos bolos de aniversário, geralmente eu só coloco direto na colherada, porque eu acho mais prático. Mas quando é assim, tortinha, eu gosto sempre de fazer dessa forma. Tô pegando aí minha última camadinha de massa de torta. Geralmente, para essa minha massa aqui, eu coloco cerca de 30 a 35 gramas de calda. A calda que eu sempre uso é água e leite condensado. Pronto, primeira tortinha prensada, agora vamos para a segunda, que vai ser no mesmo sabor, na mesma pegada que a gente fez a primeira. A única diferença aí vai ser o tamanho dela, né, e as quantidades também de recheio e quantidade de calda. Então, geralmente aí, para essa tortinha de 550 gramas, que é o peso que ela fica final, depois de recheada, pronta, finalizada toda, ela fica nesse peso aí de 550 gramas. Por cada camadinha de massa, eu peso cerca de 20 a 25 gramas de calda. Gente, eu peso tudo, até a calda. Por quê? Porque, por exemplo, o cliente vai pedir uma tortinha hoje. Nossa, Pamela, que torta maravilhosa, bem molhadinho, recheio perfeito, tal, não sei o quê. Quando ela for comprar de novo, ela vai receber o mesmo padrão que ela comeu da última vez. Já pensou se o cliente levar um bolinho hoje, tá bem molhadinho, do jeito que ele gostou, e aí da outra vez o cliente vai e molha, pega o bolo e diz, nossa, esse bolo estava um pouquinho mais seco do que o anterior. Então, por isso que padronizar essas coisas assim de caldo, de recheio, é importante para que a gente possa manter a padronização dos produtos, tá? Viram aí que eu coloquei mais uma camadinha de recheio de brigadeiro e agora, por último, a camadinha de massa. Vou fechar essas minhas tortinhas, vou deixar por enquanto no congelador. Quando elas congelar 100%, aí eu vou e coloco no freezer para poder, né, deixar elas lá. E agora, como sempre, terminou de fazer alguma produção, sempre é desse jeito. Termino de fazer a produção, vou lá, dou uma limpada na minha bancada. Vocês estão vendo ali de canto os salgados, então já vou limpando aí, porque eu já tava muito cansada, gente. Foi o dia todo em pé praticamente, foi muito cansativo, mas graças a Deus eu consegui fazer bastante coisa. E se vocês pensam que meu trabalho acabou, gente, não tinha acabado ainda. Meu Jesus, tem hora que eu olho e digo, minha Nossa Senhora, quanta coisa eu faço. Mas nesse dia tava rendativo, viu? Pense no dia que rendeu bastante, foi esse dia, porque eu praticamente comecei no período da tarde. Apesar que eu fiquei até umas 7 horas da noite aí, mais ou menos, trabalhando, mas deu pra fazer bastante coisa, né? Porque eu enrolei docinho, prensei torta, fui fazer 2 entregas, eu tive que fazer bolos caseiros, embalar, lavar louça, cuidar de Nicolas, almoçar. Gente, tanta coisa no dia que se eu fosse gravar, nossa senhora, nem eu acreditaria no que eu faço, tem hora. Mas é assim mesmo, né? Tem dias que é maravilhoso, tem dias que não. Resumindo a história, tava aqui já pesando os meus docinhos. Esses daí são docinhos de beijinho.
Para os beijinhos, geralmente eu peso de 14 a 15 gramas de massa. Todos os meus docinhos para encomenda, eles têm o peso médio aí, final de 15 gramas. Mas isso vai depender, gente, do confeito que você for usar. Por exemplo, o meu brigadeiro tradicional, eu coloco cerca de 13 gramas de massa. Porque quando eu passo naquele granulê, ele é mais pesadinho. Então, ele fica com um peso final de 15 gramas. Já esse de coco, casadinho, que são confeitos um pouco mais, como é que eu falo para vocês, mais finos, bem mais leves, eles quase não pesam geralmente na balança. Então, quase não dá diferença no final. E por isso que eu peso aí entre 14 a 15 gramas, a depender do confeito. É por isso que vocês precisam fazer o teste. E aí, como eu vou fazer, né, esses docinhos para levar para o congelamento, eu vou aproveitar e colocar todos eles nas minhas bandejinhas, que são essas bandejinhas que vocês estão vendo aí. Essas bandejinhas são ótimas porque a gente consegue posicionar todos os nossos docinhos para manter, né, eles padronizados. Aí, o que que acontece? Eu já ia começar a embalar. Só que eu percebi que eu tinha colocado só 15 unidades de beijinhos nessa bandeja. Só que aí eu disse, não, peraí, por que eu não vou completar com 25? Porque eu tinha colocado 15 lá e nessa outra ficou 11. Eu digo, não tem lógica, né, Pamela? Então vamos colocar 25 numa bandeja só, porque a gente congela já uma porção certa. Que, por exemplo, se num cardápio eu tenho sempre a partir de 15 unidades. Então o cliente pode escolher 15, 25, 50 e aí por diante. E aí eu disse, pra que eu vou congelar 15 em uma e 11 em outra? Não tem lógica, né? Então, eu tirei os docinhos de lá e coloquei na bandejinha para completar essas 25 unidades. E sobrou só um ali, então, né, nem gostei, acabei comendo. Mas esse não vem ao caso. Então, finalizei os meus docinhos de beijinho. E aí, eu vou colocar por último, né, a minha etiqueta de validade e fabricação pra gente poder deixar o controle aí certinho. Aquela outra bandeja ali foi o que eu completei, porque eu já tinha pronto. Então, hoje eu só fiz completar mesmo. E agora vou organizar tudo para poder levar para o congelador. Mas antes, o que eu faço? Toda vez que eu vou levar para o congelador os produtos, eu tenho essas listinhas aqui, ó, que eu vou marcando o que eu fiz hoje. Então, por exemplo, aqui eu fiz coxinhas, eu fiz porções de brigadeiro, eu fiz bolo PP, eu fiz um bolo de chocolate. Aí eu vou marcando para mim saber exatamente o que tem no congelador. Porque quando o cliente me pedir, eu não preciso estar toda hora abrindo meu freezer, eu já sei exatamente o que tem por lá. E agora, claro, depois disso, eu fui fazer o quê, gente? Tô falando para vocês que hoje o dia foi rendativo demais. Depois disso, eu fui fazer aí a limpeza, né? Para deixar minha pia limpa, para poder o outro dia ficar melhor. Então, vou acelerar o vídeo aqui com vocês, não sei porquê, mas é satisfatório demais ver o povo limpando as coisas. Não sei se vocês também têm essa mania, mas eu adoro ver limpando as coisas, e principalmente em vídeo rápido. Então, vou acelerar aqui para vocês darem uma olhada, mas demorou um pouquinho. Mas enfim, vamos lá. 7 horas da noite agora. Minha bancada, já dei uma limpada na bancada. Já lavei louça, como vocês viram aí. Já sequei, já guardei já pra ficar a pia limpa, porque eu não quero saber de louça amanhã. Então aqui já fiz a mamadeirinha de Nicolas. E agora eu vou levar esses produtinhos para o congelador, porque eu preciso, né, finalizar já essa parte aqui. Então, fiz os bolos caseiros, as coxinhas tá aqui. Eu fiz porções de 25. Aquela ali eu vou deixar na geladeira daqui, porque aquela tem só, acho que 9 ou 10, então eu preciso completar depois os saquinhos. Mas esses daqui, ó, eu já levo já pro meu congelador, pro freezer, porque aí já fica certo, gente. Vê só, ó.
que tá tudo congeladozinho. Aí eu coloquei ele assim em cima, porque aí os outros de baixo já estão congelados, ó. Pronto. Agora aqui eu vou guardar os bolinhos. Ó, vou deixar aqui. Aqui tá os docinhos. Eu vou colocar aqui também, porque aí já fica posicionadozinho. Só esse daqui que eu não vou colocar em cima do outro, porque ele ainda tá, né, molinho. Então, pra não... Deixa eu colocar esse bolo também aqui, porque aí quando eles congelam eu coloco um em cima do outro. Deixa eu colocar esse pequenininho aqui. E por último, esse daqui, ó. E aí assim tá o nosso freezerzinho. Lá do outro lado tá com bastante salgado já, graças a Deus. E é isso, gente. Por hoje é só de trabalho, né? Porque eu vou dar um banho nesse pequeno, trocar ele e colocar ele pra dormir. E aí eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês mais uma vez de noite. Mas isso foi o que eu consegui produzir hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Gente, a lua aqui tá a coisa mais linda. Pena que não dá pra vocês verem, parece tudo embaçada, né? Mas ela tá muito linda ali, ó. Perfeita. Mas é isso, eu vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não for inscrito nesse canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.